Bom dia pessoal. Bom dia pessoal que está entrando aí. Bom dia também para galera que está visitando a gente aí. Sejam todos muito bem-vindos mesmo. Muito bom, muito legal. Muito legal estar junto com todos vocês. Muito legal ter essa oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês, né? Embora eu não consiga ouvir os irmãos só de ver o nomezinho aparecendo e uma mensagenzinha de bom dia já é muito legal, é muito legal. Então vamos lá, eu quero orar com os irmãos e depois a gente vai conversar um pouquinho em dois textos. A gente vai conversar um pouquinho pensando no do texto de Gênesis 1, versículos 26 e 27 e no Salmo 8. Tá? Mas vamos orar e aí depois a gente começa o nosso tempo aqui. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de termos esse tempo juntos, de aprendermos um pouco mais, de crescermos juntos. Nós te louvamos, ó Deus, pela internet que nos possibilita ter esse tipo de conversa, esse tipo de aprendizado. Louvamos ao Senhor por isso, ó Deus, e pedimos pelo nosso tempo aqui, que seja um tempo onde nós possamos aprender mais sobre quem o Senhor é, mais sobre quem nós somos, sobre como o Senhor nos criou e sobre como nós devemos viver, Pai. Que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra e a colocá-la em prática e entendemos que aquilo que nós cremos impacta todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, e que nós saibamos identificar como aplicar, Deus, as verdades da Tua palavra nas situações do nosso dia a dia. E nós oramos por isso e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia aí para o pessoal que foi entrando enquanto eu estava orando aqui. Bom dia para todo mundo. E vamos lá. Antes de entrar no texto aqui, né? Só uma breve contextualizada. Algumas semanas atrás eu estava com a minha mãe e com a Amanda aqui em casa e a gente assistiu um filme chamado Luta por Justiça. Inclusive recomendo, o filme é muito bom. Ele é muito bom, né? Ele conta uma história verídica, é baseada em fatos reais. Ele conta a história de um advogado negro que dedicou a sua vida a defender outros negros, principalmente negros que tinham sido condenados injustamente à morte. Eles foram condenados simplesmente pelo fato de serem negros, né? E a gente estava aqui assistindo e, cara, de tão bom que o filme era, por retratar aquela realidade de uma forma tão intensa, a gente começou a ficar de fato incomodado com aquela situação. A gente acabou o filme com uma sensação ruim. O filme acaba até com um tom legal, assim, de esperança, mas você fica incomodado com tudo aquilo que você viu, né? Aquelas pessoas negras, elas foram obviamente tratadas de uma forma errada. E ninguém pode, ou pelo menos não deveria, tratar alguém daquela forma, né? E aquele filme me colocou muito para pensar sobre toda essa questão de racismo e sobre o que está por trás disso. E quando essas coisas estavam começando a sair da minha cabeça, veio a história, né, a notícia do George Floyd, né? George Floyd é o homem negro que morreu semana passada. Ele foi morto por um policial de uma forma bem covarde, bem violenta, digamos assim. E essa situação toda com George Floyd causou uma série de revoltas e protestos contra o racismo, né, em todo o mundo, e principalmente nos Estados Unidos, né, principalmente nos Estados Unidos. Algumas dessas revoltas covardes e marcadas por violência e vandalismo, mas outras delas foram revoltas assim, protestos, digamos, né, honestos e que carregavam de fato um clamor por justiça, né? Isso tudo me fez pensar no que está por trás do racismo, o que é que está por trás desse clamor, como nós, como cristãos, a gente deve se portar diante disso, quais são as implicações daquilo que nós cremos sobre o assunto de racismo e situações relacionadas, né? Isso está fervendo hoje, você vê diversas notícias, posts e mensagens e mais mensagens relacionadas a isso, né? E onde é que está a nossa esperança? Em meio a tanta discussão, em tanto caos, e tanta guerra, e tanta divisão que tudo isso tem causado, né? Então, para conversar um pouco sobre isso, eu quero olhar com vocês para dois textos específicos, né? Gênesis 1
A gente vai ler os versículos 26 e 27 e o Salmo capítulo 8. E o que a gente vai ver hoje é que existe um problema percebido, existe um problema real, existe uma solução única, existe uma esperança permanente. Então a gente vai olhar para esses dois textos e ver que existe um problema percebido, um problema real, uma solução única e uma esperança permanente. Qual que é o problema percebido aqui? O que tem causado revolta no mundo atualmente? O que gerou todo esse caos? Né? Se a gente fosse resumir em uma palavra, seria racismo. Essa seria a palavra que a gente escolheria. Né? O problema percebido é tratar pessoas de forma diferente simplesmente por causa do seu tom de pele. Mas eu quero ir além aqui, né? Porque isso talvez alcance alguns, mas não alcance outros. Porque enquanto alguns demonstram discriminação por pessoas de raças diferentes, outros vão demonstrar discriminação por pessoas de classes sociais diferentes. Às vezes alguém mais rico que não gosta de conversar com alguém que é um pouco mais pobre, ou então alguém que é mais pobre que também distrata alguém que é mais rico simplesmente pelo fato de ser mais rico. E hoje em dia também é muito comum ver discriminação entre pessoas com posições políticas diferentes, né? Profissões diferentes, sotaques diferentes. Hoje em dia tudo é polarizado, tudo gera briga, tudo é motivo para discussão e pior ainda, para divisão. E aí quando eu falo divisão, não só no mundo lá fora, mas inclusive dentro do povo de Deus. E a gente poderia continuar citando inúmeras situações onde a gente vê essa discriminação, mas eu acho que essas são suficientes para mostrar que todas elas que a gente citou são apenas, aqui entre aspas, os problemas percebidos. De forma alguma eu quero diminuir o problema do racismo, ele é um problema real. Né? Mas o meu ponto é mostrar que ele é muito mais grave do que nós percebemos. Irmãos, o racismo ele é uma demonstração externa de algo que está dentro de nós. Então o problema, na verdade, ele aparece com o racismo, mas ele é o nosso pecado. O problema não é o racismo em si, o problema é o pecado. Porque existe o pecado, porque nós somos pecadores, nós vamos tratar as pessoas ao nosso redor de forma errada. E pessoas que foram criadas à imagem de Deus. E aí eu quero ler com vocês Gênesis 1, 26 e 27. É um texto bem conhecido, e ele diz o seguinte: Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Esses versos eles mostram pra gente que nós carregamos a imagem de Deus em nós. E isso faz toda a diferença em como nós vivemos, inclusive na forma como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. Pessoas que foram criadas à imagem de Deus, assim como nós. Eu fui criado à imagem de Deus, você foi criado à imagem de Deus, e a pessoa que está ao seu lado, que você vê na rua, independente se ela é negra, se ela é branca, se ela é asiática ou não, se ela é índia ou não, ela foi criada à imagem de Deus. E isso é desenvolvido no Salmo 8, e aí eu quero ler o Salmo 8 com os irmãos. A gente não vai olhar com detalhe o Salmo 8, mas eu quero destacar algumas coisas que eu acho que vão contribuir para o nosso pensamento aqui. E o Salmo 8 diz o seguinte: Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força, assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado, e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Né? Como eu falei, a gente não vai conseguir olhar com calma para esse salmo, que é um salmo precioso e tem diversas verdades lá muito legais, mas eu quero destacar alguns detalhes com vocês que eu acho que nos ajuda a esclarecer a mancha que o pecado trouxe sobre a nossa percepção, primeiro, de quem Deus é e depois de quem nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos. O verso 5 do salmo ele diz: os fizeste apenas um pouco menores
que Deus e os coroaste de glória e honra. Existe bastante debate aqui sobre a palavra traduzida como Deus, que pode ser traduzida como seres celestiais, ou como seres divinos, ou como o próprio Deus mesmo. Mas independente disso, o texto ele nos mostra que existe um valor no homem que vai muito além de classe social, de comportamento, de profissão, de qualquer coisa terrena. O homem ele carrega a imagem de Deus dentro de si. E isso nos faz diferentes de todo o resto da criação. De todo o resto da criação. Eu lembro quando eu estava na escola, né, quando a gente falava dos seres humanos, né, os professores normalmente falavam que o homem ele é um animal racional. Eu acho que eu entendo o que eles querem dizer com isso, mas esse tipo de definição ele não nos ajuda a entender o valor do homem. O homem ele não é um animal racional. O homem é completamente diferente de todos os outros animais. Ele tem um valor diferente, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O texto lá em Gênesis 1 ele vai deixar isso claro. Várias vezes durante a criação dos animais, Deus vai falar que eles foram criados conforme a sua semelhança, mas aí quando Deus cria o homem, ele fala, criamos a nossa imagem e semelhança. O homem ele é diferente, ele tem uma dignidade, um valor diferente, porque ele foi criado à imagem de Deus. Então existe uma dignidade e um valor intrínsecos ao homem, pelo simples fato de nós termos sido criados à imagem de Deus. Isso precisa mudar a nossa percepção sobre o valor da vida. E esse entendimento de que o homem possui um valor diferente, ele traz enormes implicações para a forma como nós nos relacionamos com outras pessoas e como nós iremos cuidar dessas pessoas. Usando aqui parte das palavras do Salmo 8, é impossível alguém adorar e glorificar a majestade de Deus enquanto ele trata a sua criação suprema, que é o homem, com desprezo. O Salmo ele começa e termina com essa frase, né? O Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Essa ferramenta que o salmista usa aqui, ela tem como objetivo mostrar para a gente que tudo que está no meio contribui para que essas extremidades elas aconteçam. Então, é impossível alguém adorar e glorificar a majestade de Deus enquanto trata a sua criação suprema, que é o homem, com desprezo. E aí, de forma prática, o que isso significa? Não tem como a gente tratar um animal melhor do que a gente trata uma pessoa e glorificar a majestade de Deus. Não tem como se julgar superior a outra pessoa em qualquer forma de preconceito, racismo ou discriminação e glorificar a majestade de Deus. Não tem como tratar a gravidez como uma doença ou um feto como um objeto que pode ser jogado fora e glorificar a majestade de Deus. Não tem como contribuir para a destruição de pessoas através do tráfico sexual e de abusos que acontecem por causa da pornografia e glorificar a majestade de Deus. Não tem como ver alguém que carrega a imagem de Deus caminhando para o inferno do seu lado e não fazer nada, nem sequer compartilhar o evangelho com essa pessoa e ainda assim glorificar a majestade de Deus. Não tem como tratar mal alguém que carrega a imagem de Deus e glorificar a majestade de Deus. Tudo isso que eu falei, todos esses exemplos do racismo, do aborto, da pornografia, todas essas coisas, a forma como nós lidamos com isso está conectado a quem nós entendemos que o homem é. Entender o valor e a dignidade do homem à luz das Escrituras é a base para a luta contra o racismo, contra o aborto e contra qualquer outro tipo de preconceito, acepção ou favoritismo. Porque nos mostra que todos nós temos exatamente o mesmo valor. E esse valor não tem nada a ver com nós em si, assim, com a parte externa, com quem nós somos no sentido da nossa capacidade, do nosso comportamento, da nossa cor de pele, quantos anos nós temos, se nós já nascemos ou se ainda somos um feto. O nosso valor está no fato de que nós somos criados à imagem de Deus. Desde a concepção até um idoso de 100, 150 anos, se existir isso ainda hoje em dia, todos foram criados à imagem de Deus. Isso significa que não importa o quanto você talvez não goste de alguém, ou você tenha um problema com alguém, aquela pessoa continua sendo alguém criado à imagem e semelhança de Deus e deve ser tratada como tal. E aqui um breve parênteses, né? Eu não sei se você percebeu, mas essas verdades que a gente tem meditado e pensado aqui, elas nos dão uma baita ferramenta para conversar com pessoas que não são cristãs. A luta contra qualquer tipo de preconceito, ela se baseia numa verdade absoluta. Todos somos iguais, né?
O slogan que o pessoal tem usado é Black Lives Matter, né, que é Vidas Negras Importam, ou então All Lives Matter, que é Todas as Vidas Importam. E isso é verdade, todas as vidas importam. Mas isso só pode ser verdade se nós partirmos do pressuposto de que existe um Deus absoluto que criou todos com o mesmo valor e que estabeleceu verdades e princípios igualmente absolutos. Todos somos iguais porque Deus nos criou assim. Todas as vidas importam porque elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E algo só pode ser absolutamente errado se houver um Deus que criou o universo definindo absolutamente o que é certo e errado. Eu não estou dizendo que você deve sair por aí discutindo e tentando ganhar argumentos, não é isso que eu estou dizendo, mas é possível que oportunidades apareçam para compartilhar as verdades que nós cremos, porque só nelas as pessoas vão encontrar as respostas que elas querem e que elas tanto precisam, mais do que querem. Os anseios e os clamores do mundo apontam sempre para o Deus que os criou. Irmãos, isso é muito sério e extremamente prático aqui. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, todos somos criados à imagem de Deus. Agora para pensar por um momento, como seria diferente a nossa convivência se nós vivêssemos a verdade de que todos somos iguais em essência? E aqui a gente vê, né, que, na verdade, não existe novidade nem segredo em tudo isso que eu tenho falado para vocês. Tudo isso que eu tenho dito podia ser resumido simplesmente por ame o seu próximo como a si mesmo, né, que a gente vê lá em Mateus 22. E aí aqui a gente chega no grande ponto, né, fechando o parênteses aí que eu tinha aberto. Aqui a gente chega no grande ponto, porque se o problema não é o racismo em si, mas o pecado, irmãos, a solução não está em passeatas, em ativismo ou em qualquer coisa externa a nós. A solução, ela está em Cristo. Eu não sou contra nenhum tipo de conscientização, eu não sou contra nenhum tipo de posicionamento, eu não sou contra nenhum tipo de ação social. Esse não é o meu ponto aqui. Mas nada disso vai resolver o problema do racismo, só Cristo vai. Prender todos os racistas do mundo, todos os preconceituosos do mundo, não resolveria o problema dos negros. Morrer sem Cristo é um problema muito maior do que sofrer qualquer tipo de preconceito. Tudo bem a gente se posicionar, defender todos os tipos de raça, em todos os estágios de vida. Nós devemos fazer isso. Mas a melhor forma de fazer isso é proclamando o Evangelho. A mensagem que une pessoas de todas as tribos, povos, nações, línguas, dando a elas algo em comum que vai além do que coisas externas. Irmãos, o Evangelho une pessoas completamente diferentes, com algo muito mais forte do que cor da pele ou língua que a pessoa fala. O Evangelho nos une porque Cristo nos une. E o Evangelho resolve o nosso real problema, que não é o racismo, mas é o pecado. Cristo veio não para transformar pessoas negras em brancas, mas para transformar pecadores em pessoas redimidas pelo sangue dele. E isso mostra para nós que a solução ela não está em algo externo a nós, mas em algo que só Deus pode fazer por nós e que impacta o nosso coração. E o que a gente vai ver ao fazer isso é que o Evangelho não oferece apenas uma esperança terrena, uma esperança de que tudo aqui vai bem, de que as pessoas não serão mais discriminadas por quem elas são externamente. Nós estamos oferecendo uma esperança permanente e eterna. A esperança de que quando Cristo voltar não vai ter mais diferenças. Apocalipse 7, versículos 9 e 10 diz o seguinte: Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Irmãos, a nossa esperança ela não deve estar no aqui e agora, mas no futuro, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Quer dizer que a gente não deve fazer nada agora? Não, muito pelo contrário. Nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para promover um ambiente justo.
Mas a melhor forma de nós fazermos isso é justamente proclamando o Evangelho para essas pessoas e mostrando para elas como o Evangelho nos une e como o Evangelho nos mostra que nós temos todos o mesmo valor e que nós precisamos viver com isso em perspectiva. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, todos nós, todos nós. E nós somos chamados a representar quem Deus é para as pessoas ao nosso redor. E a melhor forma, mais uma vez, de fazer isso é proclamando o Evangelho e vivendo de uma forma santa e justa diante das pessoas ao nosso redor. Então, eu sei que assim a gente poderia falar muito mais sobre isso, né? Mas eu queria pelo menos deixar um panorama aqui, porque a gente tem visto uma porção de coisas, uma porção de posicionamentos. E, irmãos, é possível, muito possível, que esse assunto ele apareça em algum tipo de conversa. E nós temos a resposta para os anseios do mundo. E a resposta, de novo, não é ativismo, não é ação social por si só. A resposta é o Evangelho, a resposta é Jesus Cristo. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Senhor Deus, muito obrigado pelo tempo que nós tivemos juntos aqui, meditando em algo tão pertinente, em algo tão recente e ao mesmo tempo, Pai, em algo que sempre aconteceu. A sua palavra nos dá respostas para isso, ela nos mostra a importância de crermos naquilo que cremos, de crermos na tua palavra. A tua palavra nos mostra que nós somos todos iguais, que todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E que o problema que nós vemos hoje de racismo, de preconceito, de qualquer outra coisa nesse sentido, está ligado ao fato de não entendermos quem o Senhor é e por isso não entendermos quem nós somos. Mas o Evangelho, Pai, ele limpa a nossa visão, ele esclarece a nossa visão, nos mostrando que o problema não está em algo externo a nós, mas está no nosso coração. Um coração orgulhoso que trata mal as pessoas ao nosso redor. Pai, que o Senhor nos ajude a amar essas pessoas e a entender que a melhor forma de amarmos é compartilhando a mensagem do Evangelho, é mostrando quem o Senhor é, para que essas pessoas entendam que existe algo maior do que o tom de pele para nos unir. O seu Filho, Pai, nos une. E Ele nos dá uma esperança que vai além dessa vida. E que nós nos agarremos nisso e possamos compartilhar isso. E nós oramos, Pai, no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença de todos, pela participação de todos. Que vocês tenham todos aí um bom dia, um bom resto de semana e nós nos vemos em breve. Beleza? Tchau, tchau. Um abraço. Tô com saudade de todos vocês. Fiquem com Deus.